Então, pessoal, o que é o trabalho embarcado? Tá? Um trabalho embarcado, tá? Alguns de vocês vão ter essa oportunidade, né? Algumas das vagas, nem todas, casualmente podem ser todas, né? Pode ser que tenha uma demanda de 50 vagas para trabalho embarcado, né? Então disponibilizaram 50 vagas daquele cargo para trabalho embarcado. É possível? Até é possível, mas não é provável, tá? Muitas vezes, tipo assim, se eu preciso de 50 vagas para embarcado, mas deve ter outras tantas para trabalho em terra e tal, né? Ou no regime administrativo, ou mesmo no regime de turno, em algumas plantas que a gente tem em terra, né? Plantas industriais, né? Mas o que acontece? Espero que esse som de. Tem uma obra aqui do lado, não esteja atrapalhando vocês, tá? E espero que eu consiga manter minha concentração aqui, porque realmente isso aí atrapalha um pouco. Mas o que acontece? Então a gente não sabe dizer, né? E vocês vão estar, muitas vezes, no curso de formação de vocês, que vai durar 2, 3, 4 meses, depende do cargo que vocês estão concorrendo, que vocês entrarem. Né? São cursos diferentes, que têm durações diferentes, né? E a distribuição de vagas, já falei sobre isso, ela só vai ser realizada quando o curso terminar. Ou seja, aos 45 do segundo tempo vão dizer, olha, tem daquelas 40, dessa turma de 45 pessoas, 32, 27, 90, não sei, cada turma tem um tamanho que é o número de alunos, o número de candidatos que foram convocados, né? Naquela ocasião, que pode inclusive ser convocados de forma escalonada, né? Tipo assim, tem 50 vagas, vou chamar 25, depois chamo mais 25, por exemplo, né? Ou então tem 50 vagas, eu chamo 30, depois chamo mais 30, ou seja, os 20 que faltavam das vagas, mais 10 do cadastro de reserva, mais aqueles que eventualmente não entraram, né? E que eventualmente podem vir a ser chamados. E de repente pega uma terceira turma, que não necessariamente vai chamar todo o cadastro de reserva, mas o cadastro de reserva ele serve justamente para isso, né? E vai formar 2, 3 turmas, né, distribuídas no tempo e tal, né? E essas turmas, né, a única garantia que se tem é o seguinte: todo mundo que sair do curso de formação vai ter a sua vaga garantida. Ou seja, se tem 30 pessoas na minha turma, né, vão ter 30 vagas, né, cada um vai ficar com uma. Né? Não tem 32 vagas para que o cara eventualmente possa escolher entre, sobrou essas 3 aqui para mim, então eu posso escolher. Não, né? E nem o contrário, nem tipo assim, tem 29 vagas e 30 pessoas, então vai ficar de fora. Não, isso não acontece. Tá? Então todo mundo vai ter sua vaga. O que acontece é, por exemplo, o cara não sabe, por exemplo, não sabe de antemão se ele vai poder voltar para sua cidade ou se ele vai ficar com aquela vaga que ele estava namorando, que ele achava que era interessante. Eu quero aquela vaga de embarque. Né? Será que eu consigo ela? Né? Vamos ver como é que tu vai no curso de formação. Já falei sobre isso. O resultado do curso de formação, a ordem, né, na classificação no curso de formação, que é o que interessa, não interessa, passou em primeiro, né, no concurso geral, né, não foi bem no curso de formação, vai ficar lá para trás, né, vai ser um dos últimos a ter escolha e tal. Já falei também que às vezes em geral se fala que a Petrobras, no caso, ela procura botar pessoas com um perfil compatível com a demanda daquele cargo, daquela função, né? Isso aí não. Às vezes a Petrobras só descobre que aquela pessoa não serve para aquele cargo, para aquela função, quando bota ela trabalhar embarcado, quando bota ela trabalhar no escritório, quando bota ela trabalhar com aquela atividade, né? Que vai ser. Às vezes pode ter 30 vagas e pode ter 30 vagas diferentes entre si. Um trabalho embarcado num regime X, outro trabalho embarcado no regime Y, outro trabalho em terra, embarcado em terra, que é uma situação onde ele fica isolado da civilização, é como se embarcado fosse, então ele tem boa parte boa parte, ou talvez, acho que todos os benefícios de trabalhar embarcado. A diferença é que não tá trabalhando não vai morrer afogado se tu jogar no mar lá. Tu vai estar no meio de uma selva, pode ser, sei lá, pode ter outros perigos, né, que tu vai ter que tomar cuidado, né? Mas é isso, né? Então, às vezes tem todas as 30 vagas, estou falando de 30, pode ser mais ou menos, né? Vão ter perfis bem distintos uma do outro. Ou não, pode ser que daquelas 30, 5 sejam para trabalho administrativo, com projeto, outras é a parte de planejamento e manutenção, outras 3 ou 4, outras sejam para trabalho embarcado, mas tipo assim, qualquer uma daquelas vagas são intercambiáveis, ou seja, né, é porque são para fazer absolutamente a mesma coisa, né? Então isso aí a gente não sabe. E algumas mais espalhadas, assim, que aí sim, né, tem pequenos grupos que vão fazer a mesma coisa, mas às vezes tem uma específica que vai trabalhar no centro de pesquisas, por exemplo,
com a parte de manutenção elétrica dos prédios lá do centro de pesquisas, o outro vai trabalhar com a manutenção elétrica de uma plataforma, o outro vai trabalhar com um projeto elétrico, apesar de que ele fez técnico de elétrica, construção e montagem, mas ele vai trabalhar mais com a parte de projeto, por exemplo. Então, são coisas, às vezes são funções bem distintas, né, para pessoas que entraram pela mesma via e fizeram o mesmo curso de formação. Né? E o que vai acontecer? Né? As vagas vão ser disponibilizadas, as pessoas por perfil vão procurar aquilo que mais lhes interessam. É claro que aquelas que foram melhor vão ser as primeiras foram melhor no curso de formação, vão ser as primeiras a escolher e devem ficar com as vagas que, né, a tendência é que fiquem com as vagas que mais lhes agradam. Pode acontecer também do cara ser o primeiro a escolher mal, porque ele achava que aquela seria melhor para ele e não necessariamente ele vai dar um tiro certeiro, né? Isso aí também pode acontecer. Então, na verdade, vocês têm que confiar no sistema. Isso aí eu fui dos menos estressados com isso durante a minha vida na Petrobras, porque, né, eu sempre acreditei que, tipo assim, olha, eu quero trabalhar assim, o assado, né? Eu vou trabalhar por isso, mas vai ser me oferecido alguma coisa, né? E eu vou ter que dançar conforme a música, né? E eu entendo que isso aí vai ser bom para mim. E tem sido, né? E tem sido para a maioria das pessoas que eu conheço na Petrobras. Fora isso, tem oportunidades, né? Falei aqui sobre a parte de transferências, né? É possível, por exemplo, não me adaptei, me escalaram para uma refinaria, eu escolhi a vaga da refinaria. Eu, por exemplo, eu sou de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Eu poderia ter voltado para trabalhar numa refinaria aqui em Canoas, a Refap, né? Na verdade, não tinha vaga para a Refap, porque a Refap na época tinha, nem sei a situação da Refap hoje, mas ela tinha tido uma troca de ativos com a YPF, que é uma empresa argentina, né? Ou que tem refinarias na Argentina. Né, e teve uma troca de ativos, ou seja, a YPF ficou com uma parte de um campo da Petrobras aqui um campo da Petrobras, uma parte, a YPF ficou com uma parte de um campo da Petrobras aqui no Brasil, né, e mais uma parte também da refinaria da Petrobras aqui no Rio Grande do Sul, né, e em troca disso ela cedeu uma ou duas refinarias na Argentina e fizeram bem bolado. Né. Eu não sei há quantas anos essa parceria, né, que andou mudando algumas coisas, né, algumas empresas que eram parceiras da Petrobras venderam sua participação, outras a Petrobras vendeu a participação para elas, enfim, não sei dizer direito como é que está nesse aspecto. Daí também é a informação mais relevante do mundo para vocês que estão estudando. Né? Mas eu poderia, por exemplo, não tinha vaga aqui para Porto Alegre, mas eu poderia procurar uma vaga, por exemplo, aqui em Canoas, né, que fica do lado de Porto Alegre. Eu poderia procurar, por exemplo, uma vaga numa refinaria qualquer do Brasil, que tivesse vaga e tinha. Né, tinha em Cubatão, RBBC, tinha na Replan, que é a de Paulínia, em Campinas, tinha na Reduc, que é lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Né, eu poderia ter procurado uma dessas para que, trabalhando com refino, eu pudesse ficar por dentro de vagas no refino que fossem disponibilizadas para que eu pudesse, em algum momento, voltar aqui para o Rio Grande do Sul. Eu não optei por isso porque eu entendi que na área de EP, que é exploração e produção, né, a gente tem mais oportunidades, né? Mas isso é um rumo que eu quis tomar na minha carreira, né? Eu não fazia questão de voltar para o Rio Grande do Sul por uma questão profissional, porque eu achei que as melhores... Nem tinha vaga no Rio Grande do Sul no meu concurso, né? Eu teria que me sujeitar eventualmente a ficar num estado que não é nem mais bem visível, tenha mais visibilidade, mas também não é o estado que eu gostaria de morar, então eu vou morar né? E às vezes isso aí não é a melhor escolha, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo ali onde a gente não queria, só porque a gente está mais perto, mas isso aí, né? Isso aí pode ser um tiro no pé que a gente dá, né? E aí o que acontece, né? E eu optei, não, eu quero continuar no Rio de Janeiro, porque aqui estão as melhores oportunidades, né? Porque aqui eu vou crescer mais, vou poder fazer um mestrado, eventualmente eu vou poder fazer outros cursos, etc. Tem mais verba, tem mais oportunidades, né? Né? E é onde se concentram, né, os projetos e tal, né? E eu queria trabalhar com projeto, então, beleza, é aqui, né? Eu podia fazer a mesma coisa no Nordeste, eu podia fazer a mesma coisa, né? Basicamente era no Rio de Janeiro e no Nordeste, né? Ainda não tinha vagas no Espírito Santo nem em Santos em 2000, né? Ainda estava muito incipiente, tinha alguma coisa em Santa Catarina e tal, né? Mas aí mas entrando e indo por um caminho, depois, tipo assim, bom, se eu fosse para uma refinaria e eu fizesse questão de voltar para Canoas, eu poderia, tipo assim, me especializar na refinaria, com manutenção, com projetos, com o que quer que seja, né? E depois, fiquei sabendo de uma vaga lá no Rio Grande do Sul. Eu solicitava uma transferência e tal, e hoje existe na Petrobras um programa que chama Mobiliza,
né, que, tipo assim, quando surgem oportunidades, eles divulgam internamente, as pessoas se candidatam. Aí, claro, aí, às vezes tem mais candidatos do que vagas, alguns são selecionados e vão, outros, né, não. Ah, uma coisa, eu vou gravar um outro vídeo, que esse aqui já ficou com 10 minutos, já está maior do que eu gostaria, mas até a próxima.